que foi a Revolução Americana? Por que a Revolução Americana foi tão importante? Como os ideais iluministas afetaram a Revolução Americana? Meu nome é Zé Cat e eu vou responder essas perguntas na videoaula de hoje de Revolução Americana. Gente, então, desculpa por essa introdução bem besta, eu estou muito entediada. Mas assim, eu acho importante deixar uma coisa bem clara. Eu vou responder essas perguntas de uma forma bem objetiva, então é preciso que vocês acessem o AVA, porque tem tudo no AVA e também tem 2 resumos sobre Revolução Americana no Drive do Projeto Faima. Um baseado no livro, um baseado no podcast da professora Valéria. Então, por favor, acessem esses 2 negócios, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que foi a Revolução Americana? A Revolução Americana foi o processo em que as 13 colônias da América do Norte conseguiram sua independência, ou seja, não eram mais independentes da coroa inglesa. Mas assim, como era antes dessa revolução, né? Antes dessa revolução, essas 13 colônias, elas foram colonizadas de uma forma bem heterogênea, ou seja, tinha colônias lá pertencentes à França, pertencentes a iniciativas privadas que só quiseram colonizar lá, tinham também colônias pertencentes a grupos de pessoas que só vieram da Europa fugindo de conflitos religiosos e tal. Então não era uma colonização que teve um pacto colonial, nem um plano colonial. E assim, tudo isso mudou depois da Guerra dos 7 Anos. Por quê? Por que foi acontecendo a Guerra dos 7 Anos? A Guerra dos 7 Anos foi o primeiro conflito que a gente pode considerar como um conflito global, ou seja, foi um conflito que teve muitos países envolvidos. E aí o que foi acontecendo nesse conflito é mais importante que a gente foque no que aconteceu dentro da América do Norte. O que foi acontecendo na América do Norte? Dentro da América do Norte houve um conflito entre os franceses, os ingleses e os indígenas. Os indígenas estavam lutando ao lado dos ingleses, basicamente, né? Assim, não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas o que aconteceu? Os ingleses conseguiram ganhar os franceses, porque eles queriam territórios franceses que os franceses tinham dentro da América do Norte. E eles conseguiram esses territórios porque eles queriam se expandir além dos Montes Apalaches. Eles conseguiram, ganharam a guerra, beleza. Mas mesmo tendo ganho essa guerra, eles não conseguiram se recuperar economicamente sozinhos. Eles estavam, muito acabados da guerra. Eles conseguiram os territórios que eles queriam? Sim, conseguiram. Conseguiram outros, até a Flórida, parte do Canadá lá e tal. Mais importante é a América do Norte. Vou focar na América do Norte, ok? Obrigada. E aí, eles conseguiram e falam que depois da Guerra dos 7 Anos foi quando realmente começou o plano colonial, o programa colonial e o pacto colonial dentro da América do Norte. Por quê? Porque aquelas 13 colônias que antes foram colonizadas de uma forma bem heterogênea começaram a ter que seguir várias exigências da coroa. Ou seja, a forma de autogoverno que eles tinham antes morreu completamente. Eles começaram a ser explorados pela coroa inglesa, ou seja, eles ficaram totalmente em choque, porque não era assim antes. Antes era uma relação bem amigável de, e essa lei aqui tá de boa pra vocês? Eles falavam assim, essa lei tá muito de boa pra gente. Era basicamente assim que acontecia. Só que depois da Guerra dos 7 Anos, tudo isso acabou. E aí o que foi que aconteceu pra Inglaterra conseguir voltar aos seus eixos econômicos? Isso mesmo, ela implantou várias leis que tinham como objetivo explorar cada vez mais as colônias da América do Norte. E entre essas leis, eu não vou especificar as leis, gente, elas são muitas, então não vou especificar, tá bom? Então, acessem o meu resumo. Então, vamos lá. Teve a lei do açúcar, teve a lei da moeda, teve a lei do selo, e depois da lei do selo teve o Congresso do Selo, que falava que se a lei do selo não fosse revogada, ia acontecer um boicote nos produtos ingleses. Teve os Autos Townshend, teve a revogação da lei do selo. Aí aconteceu o 5 de março, que é bem importante. 5 de março, o que foi que aconteceu? Houve o massacre de Boston, que teve basicamente um conflito armado entre os colonos e os ingleses, e aconteceu 5 pessoas morreram e etc. Mas o massacre de Boston foi um marco, assim, pra mostrar que aquela exploração intensa que estava acontecendo agora não estava dando certo, porque os exércitos ingleses estavam muito presentes na América do Norte pra colocar pressão nos colonos, não tenta fazer nada. Então essa pressão, tudo o que estava acontecendo lá não estava dando certo. E aí o que foi que eles fizeram depois disso? Colocaram mais lei, colocaram a lei do chá. E na lei do chá houve a festa do chá depois, porque foi totalmente uma rebelião, assim, falando, não, nós não vamos importar chá só da Companhia das Índias Orientais, a gente precisa, né? Pois é. E aí eles meio que se rebelaram, teve a festa do chá, que eles destruíram 342 barris de chá da Companhia das Índias Orientais. E aí, depois dessa festa do chá, onde foi realmente um massacre quanto aos produtos ingleses, houveram as leis intoleráveis. Esse é o nome delas mesmo. Em 1774, que foram basicamente leis que falavam que deixavam punir de forma assim extremas as colônias que não estivessem agradando a coroa. Basicamente foi isso.
Então eu vou acabar essa aula por aqui, porque eu já citei todas as leis que foram implantadas, eu não entrei em detalhes nenhum e não vou entrar porque eu quero que vocês estudem direito, ou seja, vão no AVA e vão no meu resumo no Drive do Projeto Fireman. E agora eu vou, na próxima aula, eu vou falar sobre o primeiro e o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Então é isso, tchau, tchau. E eu sei que foi muito rápido, mas preciso que vocês vão anotando enquanto eu vou falando, tá bom? Se não quiserem anotar enquanto eu vou falando, vão no meu resumo. Então é isso, muito obrigada, tchau!